ciência pode interferir na política? E a política pode interferir na ciência? E vem cá, a ciência está sempre certa? A ciência é sempre boa? Bem, você já teve que tomar algum antibiótico na vida alguma vez? Ah, é? Já? Deixa eu te contar um segredo. Se você nascesse 100 anos atrás, você provavelmente nesse momento estaria morto. Porque o primeiro antibiótico, criado foi a penicilina em 1928. E antes disso não existiam antibióticos. Então se você já tomou um antibiótico alguma vez na vida, agradeça a ciência. Porque se não fosse isso, você estaria mortinho da Silva. Então beleza, a ciência é sempre certa? Então, você já ouviu falar do Dr. Mengele? Médico de Hitler, famoso médico nazista? Ele também era um cientista. Tava certo? E o máximo desenvolvimento científico acontece durante uma guerra. E é graças à ciência também que nós tivemos as bombas atômicas. É extremamente científico uma bomba atômica. Então, será que a ciência está sempre certa e é sempre boa mesmo? Bem, esse debate está implícito de maneira profundíssima dentro do nosso querido anime Fullmetal Alchemist. Os irmãos Eric têm muito a nos dizer sobre isso, e é sobre isso que eu quero debater nesse vídeo. Quer ver? Então fica até o fim, mas antes disso, roda a vinheta. Não entre em pânico, eu voltei. Meus caros, Christian Jeff na área mais uma vez. E hoje, mano, eu tô aqui pra falar sobre um anime que eu curto demais, mano, que é Fullmetal, mano. Na moral, eu acho que foi o primeiro anime assim que eu fui atrás de querer assistir mesmo, né? Pois os que eu vi antes, tipo Dragon Ball, Naruto, Pokémon e tal, era o que tinha na TV e eu assistia. Mas Fullmetal eu fui atrás mesmo. Mais de 10 anos, inclusive isso, né? E eu tô querendo, ler o mangá agora. Eu nunca li o mangá e eu quero rever a história, porque tem muitas coisas que eu não lembro, alguns detalhes e tal. E eu quero não assistir o anime novamente, mas agora eu quero ler o mangá. Bem, pra você que não lembra ou nunca assistiu Fullmetal, a história é sobre alquimistas. E os alquimistas dentro do anime são aqueles que conseguem transmutar as coisas através da lei da troca equivalente. Como assim? Deixa eu explicar. Deixa eu pegar um exemplo aqui. Ah, tá, meu anel aqui, ó. É um anel do Senhor dos Anéis. Se eu fosse um alquimista, eu conseguiria fazer a troca equivalente. Eu conseguiria transmutar esse anel, ou seja, transformar ele, o metal dele em... Deixa eu ver. Em, sei lá, meu HD externo aqui. Eu conseguiria transmutar o meu anel no meu HD externo, através da lei da troca equivalente, Vamos supor que esse anel aqui, ele é equivalente ao HD, então eu conseguiria fazer essas transmutações. E isso não é mágica não, isso é ciência. Os alquimistas são cientistas dentro do anime, e isso é muito claro, E na vida real também, os verdadeiros alquimistas, que são praticamente os precursores dos químicos, eles eram cientistas também que estavam atrás de duas coisas principais. Uma era a pedra filosofal, que tem dentro do anime também, mas é meio diferente. Mas a pedra filosofal, digamos que do mundo real, ela conseguiria transformar qualquer metal inferior que fosse tocado por ela em ouro. Então esse anel aqui, por exemplo, que não é de ouro, se eu tocasse a pedra filosofal nele, eu conseguiria transformá-lo em ouro. E eles também buscavam o elixir da longa vida. O elixir da longa vida seria capaz de prolongar a vida daqueles que utilizassem dele. Que tem muito a ver com a ciência atual também, Pois muitos dizem que a medicina, de fato, está, digamos que, atrasando, pausando a evolução, Pois antes, como eu falei aqui no começo do vídeo, se você precisasse tomar um antibiótico, você morria, porque não existia antibiótico. E a lei da seleção natural, tal, a evolução acontecia através disso, As pessoas que não eram aptas àquilo ali morriam, e as características mais benéficas são as que sobreviviam e eram passadas para as próximas gerações. Mas a medicina está atrasando um pouco isso, porque coisas que você morreria antigamente, a seleção natural agiria em cima disso, não te matam mais hoje em dia. Então esses genes perpetuam aí ao longo da humanidade. E os nossos queridos cientistas, os irmãos Eric, eles estão debatendo o tempo inteiro sobre
qual que é a importância de fato da ciência, né? Logo no começo do anime a gente já tem aquele antigo debate entre a fé e a razão, né? Entre a ciência de um lado e a fé, a religião de um outro. E quando eles vão para uma cidade chamada Lior, e lá eles conhecem o Padre Cornélio. O Padre Cornélio, ele finge fazer magias para enganar pessoas para morrerem em prol do lionismo, a religião dele. E logo de cara os irmãos Elric desmascaram ele, falando lá que ele é um charlatão, que lá não tem nada de magia, é tudo truque e tal. E você fala, legal, a ciência venceu, ciência wins, fé de lado, vai embora, fé, o que manda aqui em nós é a ciência, ciência sempre. Mas logo em seguida, passam uns episódios e a ciência perde um pouco a sua inocência, pois nós vemos, né, um dos arcos mais traumatizantes assim de todos os animes pra mim, que é o das quimeras. Pois um grande cientista que está pesquisando de fato muito ali sobre a alquimia, fazendo grandes avanços, grandes pesquisas, ele quer avançar tanto na ciência, que ele não mede esforços e ele transforma a filha dele numa quimera. Cara, nossa, é triste aquela cena, hein? Ele pega a sua filhinha, a Nina, e mistura ela com o cachorro de estimação da família. E os dois juntos viram essa criatura aí, que é uma quimera. E é revoltante, né? O Eduardo e o Afonso, eles ficam todos revoltados ali com eles. E a gente fica assim, meu Deus, como assim? Mas ele tá suave lá. Ele fala, cara, eu sou um cientista. Isso daqui foi o que era necessário fazer pelo avanço, pela minha pesquisa. Então tá tudo bem, né? E não tá tudo bem. Pois um dos grandes problemas do cientificismo, como vai avaliar o filósofo Paul Feyerabend, que é um dos filósofos que se debruçou de fato no século XX para estudar sobre a filosofia da ciência, que o problema do cientificismo é justamente ele reduzir aos extremos os outros tipos de conhecimento, pois o conhecimento científico não é nem o único, nem o melhor conhecimento. Quer ver um exemplo de um outro conhecimento importante que não é científico? A filosofia. Cara, não sei se você sabia, mas a filosofia não é ciência. Isso eu posso falar um pouco de autoridade depois, é a área que eu pesquiso, justamente na área da filosofia, já fui professor e tal. E, mano, por exemplo, dois autores da história da filosofia que eu gosto muito, um deles é o Anthony Quinn, né, nessa obra aqui da sua coleção da História da Filosofia, né, em 4 volumes, e o Antônio Manuel Garcia Morente, tá lá longe, eu não vou buscar o livro dele não. Eles trazem uma ideia sobre isso que é bem interessante, né? Que a filosofia é como se fosse, digamos que, algo maior que tá questionando, tá fazendo as perguntas. E a gente tá aqui na especulação filosófica. Mas chega a determinado momento que alguma dessas especulações, essas perguntas, se especifica tanto que Chablau, ela cai, digamos, da filosofia e aí nasce uma ciência. Ou seja, ciência é uma coisa, filosofia é outra. São tipos de conhecimento de fato diferentes, mas que comunicam entre si e devem comunicar entre si. Pois o cientista antes de tudo também, né, quando ele tá na fase de fazer perguntas, um filósofo, né, por exemplo, o Stephen Hawking, quando ele tava falando, cara, Einstein não tava certo não, cara, a minha teoria vai bater de frente da dele, eu acho que ele tava errado. Quando tava especulando isso, de certa maneira, ele era um filósofo, mas quando ele desce, né, sai daqui da especulação, vai fazer as equações, ele se torna de fato um cientista. E cara, isso nos mostra de cara já, né, que não é um conhecimento melhor que o outro, mas que deve se completar. Porque, por exemplo, a ciência precisa estar o tempo inteiro sendo observada pela ética, que é justamente uma área da filosofia. Senão ela pode criar verdadeiros monstros, né? Igual os monstros quimeras dentro do Fullmetal. E, mano, seja qual for o seu nicho, você já viu esse debate alguma vez. Como, por exemplo, se você gosta de literatura, você já deve ter lido A Cidade e as Serras do Oeste de Queiroz, que isso é debatido de maneira extremamente profunda lá. Se você é um gamer, você já deve ter jogado Cyberpunk, né? Ou se você gosta de RPG, também já deve ter jogado alguma aventura em um universo Cyberpunk, onde é um universo futurista, sei lá, ano de 3020
3021, sei lá, que a humanidade avançou, mas não é algo tudo belo, o céu é cinza, as águas estão todas poluídas, a gente voltou de fato à barbárie devido a tanto avanço, o avanço não foi tão legal assim. Se você gosta de Netflix, você já viu isso várias vezes ser debatido em alguns episódios de Black Mirror. E mano, se você gosta de estudar história, você já estudou, né, sobre o período da Belle Époque lá da Europa, que os avanços estavam indo adiante, que todos achavam que de fato a ciência nos levaria muito longe mesmo. E levou de fato, pois a Belle Époque termina com a Primeira Guerra Mundial. Olha só, a ciência nos levou a uma guerra. E Paul Feyerabend me debate também, né, que de fato muitas vezes a ciência está mais preocupada de preservar a si mesmo do que de buscar o conhecimento, é verdade, de fato. Como a gente pega, por exemplo, no caso do Copérnico, que estava certo, mas não era conveniente ali, pois seu pensamento batia de frente com tudo que tinha sido desenvolvido até então. E mesmo estando certo, os cientistas da época falaram que não, ele não estava certo. A gente vê isso no século XX também, né, com dois padres. O padre George Mendel, que é o pai da genética, ele descobriu toda a genética, cara. Ele é crucial pra, mano, muito no mundo mesmo hoje, né, velho? Pois, mano, produção de alimentos, tudo, necessita dos estudos genéticos. Mano, imagina o mundo de hoje se a gente não soubesse sobre a genética, né, velho? E, mano, por ser um padre, um frei agostiniano, os caras da época falou: não, mano, acho que esse padre tá meio doido aí das ideias, não sabe o que tá falando, mesmo ele estando certo. E um pouco depois, né, a gente vê o padre Georges Lemaitre, que descobriu, né, nada mais nada menos do que a teoria do Big Bang. Não sei se você sabia disso, mas quem fundou a teoria do Big Bang era um padre. E os caras falaram: não, velho, esse padre aí tá doidão, tá querendo provar a existência de Deus, se pá, e ele não sabe o que tá falando, não. Teve que o Einstein chegar, né, e falar: ó, escuta ele, porque faz total sentido o que ele tá falando. A teoria dele é boa e eu acho que ele tá certo. E a ciência, meus caros, sem esses outros tipos de conhecimento, pode gerar verdadeiros monstros, como a gente viu, né, os casos das guerras, e como acontece dentro de Fullmetal também, com a Pedra Filosofal, que é um exemplo extremo disso, né, pois a Pedra Filosofal de Fullmetal permite você fazer transmutações ignorando a lei da troca equivalente, e inclusive os irmãos Eric, eles conseguiriam atingir o seu objetivo, que era trazer o corpo do Afonso de volta, se usassem a Pedra Filosofal, e eles tiveram inclusive essa oportunidade, mas eles falaram não. E segundo o pensador Kant, eles seriam morais nesse momento, pois eles sabiam que eles conseguiriam atingir o fim que eles querem, mas eles usariam pessoas como meio. E eles falam: não, cara, os fins não justificam os meios. Isso tem tudo a ver, né, com o imperativo categórico kantiano, pois para esse filósofo alemão, a humanidade deve ser sempre buscada como fim e jamais como meio. E os irmãos Eric agem assim, eles falam: não, a gente não vai usar pessoas como meio para atingir os fins que nós queremos. E outro problema que se levanta é um debatido pelo Stanley, esse nome aí é difícil que eu não sei falar, em seu livro Science War. Pois ele debate lá, né, que os cientistas são gente como a gente, né? Igual eu e você, eles precisam comer, tem que ter suas vidas, né? E é caro fazer uma pesquisa, e eles precisam ser financiados por alguém. E muitas vezes eles estão, né, sob as ordens desse alguém. Eles não têm total domínio sobre o que eles estão produzindo. E eles nem sabem o que vão fazer depois com a pesquisa deles. Como, por exemplo, o que aconteceu com Einstein, né? Pois, querendo ou não, foi graças à sua famosa teoria geral da relatividade, né? O famoso E igual mc², que as bombas atômicas puderam ser criadas. Inclusive, o Einstein, quando ele foge, né, lá da Segunda Guerra, devido ao nazismo e tudo mais, ele era judeu, vai para os Estados Unidos, ele manda cartas para o presidente dos Estados Unidos, falando para eles avançarem as pesquisas sobre a bomba atômica, pois os nazistas também estavam tentando fazer isso. E se os nazistas fizessem primeiro, seria muito pior. E ali o presidente dos Estados Unidos aceita essas cartas, né, e produz ali um primeiro projeto e tal, que vai se desenvolver futuramente no famoso projeto Manhattan, que vai construir as primeiras duas bombas atômicas, né, a Little Boy e a Fat Guy, que são as que vão ser jogadas nas cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki. E Einstein fica totalmente traumatizado futuramente, né, quando ele vê o que fizeram com
a pesquisa dele, ele se arrepende drasticamente, né? Inclusive tem uma frase atribuída a ele que diz que se perguntarem pra ele como seria a terceira guerra mundial, ele não saberia responder, mas que a quarta provavelmente seria a paus e pedras. Pois, cara, a gente tem hoje tanto poder atômico, né, espalhado pelo mundo, mesmo, né, tendo os tratados internacionais, existindo aquela organização lá, né, o AIEA da ONU, que pesquisa sobre isso, né, que foi decretado, né, pelo Tratado TNP, o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, tal, que os países que já têm a bomba atômica podem continuar com ela, mas que os outros que não produziram não podem produzir. E uma bomba atômica, né, é produzida através do enriquecimento de urânio, tem uma porcentagem máxima lá, se eu não me engano, mais de 80% de enriquecimento de urânio é para pesquisa de bomba atômica, e isso não pode, essa organização da ONU pesquisa sobre isso, né, faz vistorias no mundo inteiro, mas menos que isso pode, né, pois eu não lembro os dados exatos agora, mas acho que 60% é para submarino nuclear, inclusive a gente está construindo o nosso, né, o brasileiro, e menos que isso é para usinas de energia nuclear. E aí, assim, é massa, importante e muito legal. Mas, mesmo assim, se juntar todas as bombas atômicas do mundo, mano, a gente que já foram construídas e os países que tinham já guardaram, né, tipo Estados Unidos, Israel, Rússia e tal, mano, dá pra destruir vários planetas terras, mano. A gente só tem uma terra e os caras querem ter poder pra destruir várias. E, mano, cá entre nós aqui somos humanos, nós sabemos como o jogo funciona, né? Quem diz que de fato não tem coisa aí acontecendo debaixo dos panos? E a Coreia do Norte, por exemplo, que a gente não sabe o que acontece lá. E a China também, que a gente não sabe o que acontece lá. Vai me dizer que não devem estar de fato construindo suas bombas também e tendo poder militar extremamente forte lá? Triste, né, cara? Triste, mas é o mundo que a gente tem. E outro problema que a gente vê disso no Fullmetal é o próprio General Raven, que é um verdadeiro darwinista social, que lembra muito o Dr. Mengele, o médico nazista, pois, igual o Dr. Mengele, ele não liga do preço que tem que pagar para o avanço científico acontecer, né? Para as pesquisas acontecerem. Pessoas vão morrer, pessoas vão sofrer. Cara, tanto pro Dr. Mengele quanto pro General Raven, tudo bem. É o preço que tem que se pagar. Isso é um preço pequeno perto do avanço. E cara, eu espero que você também. Mas eu preferia muito, mano, muito mesmo, um mundo sem tanto avanço científico. Que talvez não existisse internet, a gente não estivesse falando aqui nesse momento, do que um mundo com um passado tão manchado de sangue, com grandes catástrofes como o nazismo. Então, cara, não é tudo que é válido pelo conhecimento, não. E o próprio Paul Farabi, que viveu durante o nazismo, ele tem consciência plena sobre isso. Inclusive, em uma palestra famosa sua chamada Como Proteger a Sociedade da Ciência, ele vai falar, né, sobre a separação entre Estado, política e ciência, né, parecido com o Estado laico. E com isso, ele não diz que, tipo, a ciência nunca pode interferir no Estado, nem o Estado na ciência e tal, mas que eles devem andar juntos pelo desenvolvimento da humanidade. E é bom a gente deixar muito claro, né, que o Feyerabend não é nenhum negacionista, nem eu também. A gente não tá aqui negando o valor da ciência e sua importância. Cara, a ciência é maravilhosa, extremamente importante sim, e necessária, e deve ser apoiada. Mano, eu tô dentro da universidade pública hoje, eu sei como que é difícil você pesquisar, né, mano? Com muito esforço, você consegue, sei lá, uma bolsa do governo, né? Aí, pra você fazer seu projeto de iniciação científica, você fala, nossa, aí sim, legal, o governo tá apoiando. Não é tão bem assim. Tá. Não vou reclamar muito, senão vai que tira um pouco que a gente tem. Mas com muita dificuldade, você consegue uma bolsa lá do governo federal de R$400 pra você pesquisar. Olha que maravilha. Por causa disso, inclusive, né, muitos quando vão chegar ali perto do doutorado, resolvem pro mercado de trabalho e não continuar pesquisando, porque as bolsas são muito baixas e a pessoa, né, ela sabe que se ela for pro mercado de trabalho ali, ela vai conseguir estabilizar sua vida e vai
ter uma condição legal, tal, com o seu conhecimento, e se ela for para a área da pesquisa, não tem incentivo, as bolsas são baixas, e além de tudo as bolsas exigem, né, que você tenha dedicação integral, tudo, e não compensa, e a gente acaba com isso, mano, perdendo grandes pesquisas que seriam grandiosas e importantes. A ciência sim é importante, mas o que o Feyerabend está dizendo é que a última palavra tem que ser democrática. Os tipos de conhecimento diversos que existem devem sentar e conciliar, ver o que é importante no momento e como que a gente vai fazer isso. A ciência não é totalmente má, então. O mal é se entregar totalmente por uma ideologia e esquecer do resto do mundo. Parecido com o que o pai faz lá dentro do Fullmetal, né? Pois o pai, ele quer se tornar um deus e ele não liga pelos preços que vai ter que pagar para isso. Ele não liga de dizimar até cidades inteiras para que o fim que ele está objetivando seja alcançado. Ele se instrumentaliza a ciência ao extremo. E, inclusive, por causa disso, que quando ele se encontra com a verdade dentro do anime, ele vai à loucura, pois ele não consegue admitir que existem outras formas de conhecer, existem outras formas de pensar. Para ele é só aquilo e pronto, e ele fica doido ali de fato da frente da verdade. O que não acontece com o nosso querido Edward Elric, pois quando o Ed está de frente à verdade, ele reconhece a sua arrogância e ele entende que a alquimia não é tudo. Pois, cara, a alquimia até então era a coisa que ele mais amava fazer e o que ele era melhor. Mas ali, na frente da verdade, ele vai fazer sua última transmutação. Ele pede para a verdade trocar a capacidade dele de fazer a alquimia pelo corpo do irmão. Para o irmão dele, o Afonso, ter o seu corpo de volta. Pois ele entende que há outras formas de saber no mundo. E há outras coisas que importam. Que a alquimia não é tudo. Ele não vai totalmente se realizar só com aquilo. E aí ele percebe que a família, por exemplo, os amigos e o amor também, né? São outras coisas importantes, né? Inclusive é logo depois disso que ele volta pra terra e tudo mais. Ele vai se encontrar lá com a Halloween e sua amada. E tem uma cena muito boa, né? Pois o Edward Elric era um gênio da ciência, mas ele não era muito um gênio da paquera, não. Ele não era muito bom de chaveco, não. E ele vai fazer sua famosa cantada de alquimista, que é maravilhosa, além da troca equivalente ali do coração. É uma troca equivalente! Hã? Eu te dou metade da minha vida, por isso quero metade da sua! Francamente, por que os alquimistas têm que complicar tanto? Lei da troca equivalente é? Que besteira! Que besteira? É, besteira sim! Porque metade pode ficar com tudo! Esquece o que eu disse, tudo não! 90% não! 80% eu acho que dá! Então é 85% que eu posso te dar! Qual é a graça? Você me animou. Obrigado. Vou nessa. Tá. Toma cuidado. E depois disso ele descobre que de fato há outras formas de conhecer. E aí, meus caros, a gente vai pro desfecho e, mano, a gente vê várias histórias muito boas que tem dificuldade de acabar bem. E Fullmetal é diferente, né, velho? Eu acho o final de Fullmetal incrível. Pois os irmãos Elric, eles entendem então que a ciência não é tudo. E aí, numa busca quase que socrática, eles começam a peregrinar o mundo, relembrando de todas as pessoas que morreram, ficaram para trás, para que eles pudessem chegar até ali, e fazendo o bem para retribuir a todo o bem que fizeram também por eles dois. E aí eles vão buscar as outras formas de conhecimento nessa peregrinação pelo mundo. E é assim termina esse anime maravilhoso, cara, extremamente profundo. Com certeza não é o único, né, mano? Inclusive, ó, deixa aí nos comentários, por favor, outros personagens, outros animes, séries, filmes, história em quadrinhos e tal, que você gostaria que eu fizesse uma análise, velho, de verdade. Deixa aí, coloca aí, né, a sua sugestão, velho. E se você não quer perder essas outras análises, mano, se inscreve aqui nesse canal, por favor, mano. Obrigado de verdade por ter ficado até aqui, viu, mano? E se já ficou até aqui, mano, de verdade, dá aquele likezinho
likezinho lá vai não te prejudicar em nada, mano. E me ajuda muito, muito mesmo, velho. Vai, de verdade, não sai do vídeo sem dar aquele like. Se você quer me acompanhar mais de perto, me segue no Instagram, @ocrisjeff, e entra no nosso servidor do Discord. Link na descrição. Tamo junto, meu bom. Até a próxima. É nóis e fui. Tchau.